beleza, talvez esse episódio não tenha sido o melhor episódio de todos, né? Mas isso não significa que não tenha acontecido umas coisas muito importantes e que valem a pena eu comentar nessa semana aqui. A gente assistiu o 7º episódio da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Finalmente estamos chegando aí no final da série, né? No final dessa segunda temporada. Semana que vem a gente já vai ver o episódio final. Então esse 7º episódio já era importante pra você já ir direcionando ali a galera pro desfecho dessa segunda temporada e plantar algumas sementinhas da terceira temporada, que inclusive, pra quem não sabe, está sendo gravada no momento que você está vendo esse vídeo aqui. Os caras já devem estar quase na metade da temporada. Maybe we should call in someone stronger, more wise. Tyson? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vamos trazer aqui a crítica do 7º episódio da segunda temporada de Percy Jackson. E lembrando vocês, é claro que essa crítica aqui contém spoilers, tá? Então se você não viu o episódio ainda, vai lá, assiste e depois você volta nesse vídeo. E eu preciso lembrar você aqui rapidinho pra você se inscrever no canal e deixar o seu like caso você não tenha se inscrito ainda. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson, além de usar os comentários aí embaixo para comentar os seus momentos favoritos desse episódio. Bom, gente, como eu tava dizendo, esse 7º episódio, ele já joga aqui Percy Jackson pro seu terceiro ato, né? Ou seja, temos que começar a trazer resoluções. E nesse aspecto, Percy Jackson faz isso muito bem. A gente vê em ação o plano de você colocar o Velocino em cima do sarcófago do Cronos, com o intuito de trazer esse titã de volta, né? Esse titã que é a maior força antagônica de Percy Jackson. Ele é o que mais vai tentar atrapalhar a galera. O mais interessante nisso tudo, né, de você trazer novamente essa questão do Cronos e também apresentar a profecia quase de maneira completa, porque eu não sei se você reparou aí, né, mas você trouxe aqui uma informação que, pra quem não sabe, só nos livros futuros ali dessa saga de Percy Jackson, que essa informação é trazida aqui pra audiência, que é basicamente você dar quase a profecia completa pro Percy Jackson, justamente pro personagem ficar pensando já nessas questões envolvendo ser o herói da profecia, né? Será que ele é o herói da profecia? Qual que é o papel da Thalia nisso tudo? E já já a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão envolvendo essa personagem. Mas o ponto é interessante a gente já trazer desde já o interesse do Cronos pelo Percy, ou então esse desejo de matar o Percy que é revelado ali no final do episódio, né? O Cronos pede pro Luke matar o filho de Poseidon, sendo que até aquele ponto ele tava querendo poupar o Percy. Então, aparentemente, aconteceu alguma coisa aí nesse mindset do vilão pra que ele pense, bom, o Percy, ele não vai virar aqui pra me ajudar não, então eu tenho que eliminar esse menino, porque é bem provável que ele me atrapalhe do que me ajude, igual eu tava pensando. Mas com certeza o ponto alto dessa temporada é uma coisa que eu venho comentando já nos outros vídeos de Percy Jackson, né, dessas semanas que eu tô falando aí da série, que é a capacidade do roteirista de trabalhar múltiplos pontos de vista num material que originalmente só trabalha o ponto de vista do Percy. Ou seja, quando você pega ali o livro, né, pra quem não sabe, só tem os ideais, os pensamentos, as falas do Percy. É tudo no ponto de vista dele. Enquanto na segunda temporada eles estão fazendo um trabalho excelente de apresentar múltiplos pontos de vista, né? Então a gente viu um pouquinho da Clarice e nesse episódio específico a gente vê um pouco mais do Luke, né? O que é uma escolha muito sensata de se fazer, porque o Luke, ele é uma peça fundamental aí na saga de Percy Jackson. E assim, eu não sei vocês, leitores, né, pessoal aí que curte também os livros de Percy Jackson, mas quando eu lia lá os livros, eu tinha a impressão que o Luke tava praticamente fazendo uma birra. Por quê? Porque a gente não tinha tanto o ponto de vista dele, as dúvidas dele, né, as inseguranças dele, toda essa questão não era colocado ali no livro, justamente porque não tinha como a gente ter acesso a elas, né, já que a gente tava dentro da cabeça do Percy. Aqui nesse episódio, por exemplo, as coisas são um pouco diferentes. A gente vê os momentos de indecisão do Luke, os momentos que ele fica irritado com o Cronos, né? Que ele, por exemplo, comenta: por que você não me falou que o Velocino poderia trazer a Thalia de volta? Então o que acontece aqui é que a Annabeth meio que coloca umas sementinhas de dúvida na cabeça do Luke, faz ele pensar em algumas coisas, e a série mostra isso pra gente, mostra essa insegurança, mostra esse ponto de vista ambíguo que o Luke tem. E isso é importante se você quer trazer um pouco de empatia pra esse personagem, porque sendo bem honesta, gente, no livro eu não tenho empatia nenhuma pelo Luke, porque simplesmente eu não tenho. Pra mim, ele é um cara que ele ficou completamente despirocado e que faz algumas pequenas ações boas no final da trama ali, mas que nada justifica
justifica as coisas que ele fez antes disso. Agora, na série, eu posso ter um ponto de vista diferente. E eu acho que eu vou ter, se a série continuar desenvolvendo o personagem da maneira que eu acho que vai, até o final ali, numa 5ª temporada, né? Você adapta todos os livros e tudo mais. Os fãs podem ter um ponto de vista diferente do Luke, martelado aqui. E isso seria excelente, tá? Você traz mais camadas. Em questão de roteiro, é importante a gente ter o que é chamado de personagens tridimensionais. Que são personagens que têm mais de uma faceta disponível, tem mais de uma interpretação e vários pontos diferentes pra gente ler. Essa habilidade que o roteiro tem de mostrar diferentes facetas dos personagens não envolve somente os protagonistas, como também fica implícito em alguns detalhes desse episódio, como por exemplo quando você mostra alguns semideuses ali que servem o Luke jogando um monte de card de mitomagia. Ou seja, o pessoal numa mesinha comendo um monte de Doritos e jogando um joguinho de cartas, sabe? E isso é colocado aqui não como uma forma de tentar deixar a trama mais leve ou então um easter egg camuflado, qualquer coisa assim. Essa é a forma da série tentar falar pra audiência que essa galera que tá ajudando o Luke também é um monte de criança, sabe? É um monte de adolescente que tá tudo ali servindo Cronos, tá tudo ali com os ideais próximos desse titã e pegou justamente a insegurança desse bando de semideus frustrado e tá usando isso a favor da volta desse titã, né? Então é interessante você querer focar em mostrar ali pro pessoal que tá assistindo e beleza, esses são os vilões, esses são os antagonistas, é contra eles que o Percy tá lutando, só que esse pessoal aí também é criança, também é adolescente, também faz coisa de criança e faz coisa de adolescente. Como, por exemplo, sentar todo mundo numa mesinha e ficar super empolgado com umas cartas, sabe? Como se fosse um super trunfo que a gente jogava aqui no Brasil. Eu não sei nem se eu tô falando com a geração certa aqui nesse vídeo, mas enfim. Tinha um estilinho de jogo que existia aqui, que eu acho que hoje tá raro, né? Mas tinha um que era chamado de super trunfo, que tinha vários temas e tal, e aí cada carta tinha uma categoria, tinha algumas coisas específicas, e você lutava uma carta contra outra ali, e quem ganhava levava as cartas do coleguinha pra casa, né? Basicamente esse mesmo conceito ali que o jogo Mitomagia trabalha, só que agora com criaturas mitológicas, né, e tudo mais. E se eu não me engano, aqui no Brasil teve um bagulho parecido, porque eu tive, tá? Vai estar aparecendo aí na edição o nome, inclusive. Mas enfim, independente dessa galera aí ser adolescente, tá fazendo coisas de adolescente, isso não impede que eles entrem em conflito com os nossos heróis, né? Inclusive, pra mim, uma das cenas mais legais de assistir foi a Clarice indo pra cima de 5 pessoas. Gente, a Mami, tá? Porque a Clarice, eu gosto muito dessa personagem, eu acho ela muito interessante. Comentei sobre ela em outros vídeos aqui de Percy Jackson, mas eu acho muito simbólico você colocar a filha do deus da guerra lutando contra 5 pessoas e achando aquilo o máximo. E ainda ela desce o cacete nesses caras, tá? Ela tá ali lutando com um pedaço de pau, justamente pra não ferir mortalmente essa galera, então é importante você ter colocado esse detalhe em Percy Jackson. Você reparou que a Clarice tava com uma lança verdadeira e um outro pedaço de pau lá que nitidamente não era mortal. Qual que ela escolhe pra lutar contra os semideuses, que eram ex-colegas dela? A lança de pau, justamente pra não matar ninguém ali. Então isso também adiciona uma camada na personagem, né? Ela justamente que foi ali tentar salvar a Annabeth no final das contas, assim que ficou sabendo que a galera tinha planos de matar a Annabeth. Então, mais uma vez, por mais que o foco de segundo ponto de vista tenha sido do Luke nesse episódio, a Clarice não fica muito pra trás, não. Mas, gente, eu tenho sim uma coisa a reclamar desse episódio. Na verdade, reclamar de uma decisão que o roteiro tomou, que pra mim não precisava ter tomado, que seria você revelar pra audiência que é possível trazer a Thalia de volta com o Velocino. Assim, eu entendo por que eles colocaram essa decisão, narrativamente faz sentido, numa questão assim de você está trabalhando numa série de TV, não é um livro, tem formas de comunicação diferentes, formas de contar a história diferente. Então sim, tem coisas que você precisa adaptar à maneira ali que você joga essa informação pro seu consumidor, né? Então beleza, eu compreendo por que eles fizeram isso, só que eu acho que eles não deveriam ter feito. Deveriam ter achado uma outra maneira de manter um pouco mais esse suspense da Thalia. Isso porque uma das sensações mais legais que você tem quando você lê Mar de Monstros, e isso inclusive é uma piada no fandom de Percy Jackson, é você
você não ter ideia de que o Velocino pode trazer a Thalia de volta. Inclusive, como eu falei, né, isso é uma piada no fandom, então tem essa questão do tipo, olha, se você pegar o livro de Mar de Monstros, não vá na última página, não vá ver quantas páginas esse livro tem, porque literalmente a última frase do livro é a frase mais spoiler possível e tem a ver com a Thalia, tem a ver com essa possível volta dela e tudo mais. Então eu acho que é um evento canônico pra todo fã de Percy Jackson que catou o livro de Mar de Monstros e foi ver ali quantas páginas tinha, todo mundo tomou um grande spoiler na cara. E é um momento muito surpreendente, né, no livro, esse spoiler específico. Então eu acho que a série tirou um pouco o peso dessa surpresa, sabe? Isso não significa que o material da série deixou de valer, ou então ficou mais fraco, ou qualquer coisa assim. Não, foi apenas uma decisão de roteiro, que eu acho que não deveria ter sido feita, eu acho que teria sido mais interessante e teria gerado mais engajamento se você tivesse mantido a surpresa que a Thalia podia voltar. Por um outro lado, é importante você já trazer essa questão da Thalia para você plantar as sementinhas da terceira temporada, porque essa rivalidade envolvendo a Thalia e o Percy e o envolvimento desses personagens com a Grande Profecia são assuntos muito importantes pro resto da saga, são assuntos importantes até pro plano do Cronos. Então, assim, tem a sua importância você já tentar plantar umas sementinhas e premeditar algumas coisas pra terceira temporada. Como eu falei, narrativamente tem sentido. Talvez eles estejam poupando um pouco de tempo aqui em já colocar essas questões no final da segunda temporada, ao invés de ter que apresentar direito ali na terceira temporada. Eu não sei vocês, né? Eu teria mudado um pouco, mas eu quero saber aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam disso, né? Vocês teriam feito da forma que a série fez mesmo, já tentar premeditar algumas coisas pra terceira temporada, ou vocês teriam segurado totalmente esse mistério da Thalia? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber. E por último, eu queria comentar aqui, né, bem rapidamente, que eu achei muito engraçado e muito justo que tem determinada cena que o Grover e o Tyson precisam de ajuda e eles vão e falam assim, não, a gente precisa de alguém muito mais forte, muito mais inteligente, sensato, que vai ajudar a resolver esse problema aqui. E aí a cena dá um corte e de repente mostra a Sally Jackson atendendo e falando com eles no telefone. Eu achei justíssimo, porque a Sally Jackson, ela tem um papel maior aqui na série, ela tem muito mais conhecimento do que a Sally Jackson no livro, inclusive. Então, assim, faço das palavras do Tyson as minhas. Eu acho que a Sally precisava entrar aqui no final do enredo, sim, justamente pra amarrar todas as pontas que foram colocadas ali no começo, envolvendo a personagem dela, é claro. E por último, e não menos importante, gente, eu preciso falar das referências camufladas desse episódio, até pra deixar claro aqui pra uma galera que não lê os livros, né, nunca teve contato ali com Percy Jackson. Por exemplo, falando da Sally, ela chega ali com um carro azul e tem um adesivo de professor ali no canto, e isso é uma referência de um personagem que possivelmente vai entrar em Percy Jackson na sua próxima temporada, chamado Paul Bloffs, e muita gente gosta desse personagem, eu também gosto bastante. Ele tem um pouco mais a ver com o enredo ali da Sally Jackson, então essa referência, é claro, não passou desapercebida ali pelos fãs. Outra referência ambulante é o próprio Blackjack, né? Esse Pégaso tão icônico que tem uma amizade incrível com o Percy. Inclusive, ele participa do primeiro episódio da primeira temporada de Percy Jackson como uma referência ambulante também. Então, com certeza, foi muito legal você finalmente colocar o Percy interagindo com o Blackjack, porque acreditem, esse cavalo vai ser bem importante pra trama. Outra referência que tinha sido mostrada também mais cedo aqui na segunda temporada e novamente ela foi mostrada, ou seja, é para as pessoas prestarem atenção mesmo, é a personagem da Alicent lendo uma revista que mostra umas caçadoras ali com um arco. É claro, né, gente? Isso é referência direta às Caçadoras de Artemis, que são um grupo de personagens ali que vão participar bastante na próxima temporada também. Então aqui a gente volta a comentar nessa questão dos roteiristas já querendo implantar sementinhas para a temporada seguinte, né? Eles fizeram isso com a Thalia, imagina que eles não iam fazer isso numa questão de referência, né, de easter egg. Eu decidi levar como referência até mesmo a presença de um filho de Afrodite ali, né, que mostra bem no começo do episódio. Pra quem não sabe, os filhos de Afrodite têm uma habilidade especial de conseguir convencer as pessoas a fazerem certas coisas. Eles meio que enfeitiçam as pessoas com o poder das palavras. É por isso que a Clarice já tenta calar a boca ali do filho de Afrodite muito rápido, assim que ele abre a boca. Você tem uma outra personagem que é filha de Afrodite, que se chama Silena, que ela é bem importante pra trama. Muita gente achou que ela já ia entrar nessa temporada. Eu acho que não. Eu acredito que você colocar um filho de Afrodite ali do lado do Luke, tentando aparecer e esse tipo
de coisa, não é a mesma coisa que você falar que a Silena não vai aparecer em Percy Jackson, né? Porque tem essa também. Fandom de Percy Jackson às vezes é meio emocionado, as coisas não acontecem do jeito que eles querem, eles acham que estão cortando coisa do material original, sendo que não, gente. As coisas aparecem na hora que elas vão ter utilidade. Isso também envolve personagens, então eu acho que isso é basicamente um easter egg da Silena, enaltecendo aí que essa personagem vai aparecer na hora que for pra ela aparecer, e que não necessariamente vai ser na mesma ordem do livro, no mesmo momento, no mesmo livro que ela aparece, ou qualquer coisa assim. Então eu precisava fazer esse comentário bem rápido aqui também. De qualquer forma, esse episódio pra mim não foi um dos melhores, apesar de ter sido ali satisfatório, sabe? Não foi um episódio ruim, nem de longe, foi um episódio ok, e eu espero que ele tenha plantado algumas sementes muito interessantes aí pro último episódio, que promete ser muito épico nessa segunda temporada de Percy Jackson. And kill the son of Poseidon. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!